Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo no programa com o Yamandu Costa. Nossa reportagem apresenta o espetáculo Ópera dos Três Vinténs do curso de formação de atores da Casa de Teatro. E nós conversamos agora com o escritor Reginaldo Pujol Filho, que vai ministrar uma oficina sobre o narrador na literatura. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem. Olha só, a oficina tem um título super interessante. Quem está falando? Sim. Quem está falando como narrador? Quem está falando como Narrador. Eu botei esse título para a oficina justamente para provocar essa ideia, porque, especialmente quando a gente está começando a escrever, tem muita gente que tem uma dificuldade de perceber que não sou exatamente eu quem estou falando, mesmo quando eu vou contar uma história baseada na minha vida, contando em primeira pessoa, dizendo hoje eu acordei, tarará, tarará. No momento que eu decido escrever, decido elaborar isso em palavras, isso acaba se tornando já uma outra voz, já começa a ter uma seleção de fatos, já começa a ter um olhar decidido, começa a ter um tom, né, com o qual tu conta isso, tu conta com mais confidências, com menos confidências, tu conta isso com mais agressividade, com menos agressividade. Tudo isso já são escolhas que criam já uma segunda voz. Então o narrador, por mais próximo que ele esteja de mim, ele vai ser sempre já um outro. Então é super importante estar consciente, né, dessa construção da voz do narrador. Exatamente, por vários motivos. Acho que pelo poder estético que isso vai criar na tua literatura, quando tu tiver plena consciência disso e resolver manejar tudo que tu pode fazer com isso. E por outro motivo que isso é muito libertador também. As pessoas muitas vezes têm timidez de mostrar seus textos, porque o que vão pensar de mim com o que eu escrevi? Quando tu tem consciência de que aquilo ali é um trabalho estético, que é um trabalho de forma, que é um trabalho de lapidar o texto, tu tem mais convicção para mostrar para as pessoas, porque aquilo ali é um objeto, é como uma escultura ou como um quadro que tu colocou coisas ali, não sou eu que estou ali. Claro, sempre vai ter muito, no fundo, emocional do autor, mas tu consegue elaborar aquilo como uma outra coisa. Reginaldo, como é que você vai provocar, então, o oficinando, né, o oficineiro, nessa busca dessas vozes? A partir de quais conteúdos? Sim, a oficina ela vai estar estruturada basicamente em três pontos. A leitura, que é fundamental para qualquer área, qualquer movimento de escrita, a escrita em si e o debate. Então, a gente sempre vai jogar com textos que eu tenho uma seleção de bibliografias de narradores com muita personalidade, com muita diferença, com muita marcação, e alguns que usam como o estilo não se mostrar. Então eu vou trabalhar esse tipo de leitura, sempre vai ter um momento de leitura na aula, para depois a gente partir para exercícios de descoberta de possibilidade narrativa, e depois a gente faz um debate em aula sobre os nossos próprios textos, para discutir as dificuldades, o que descobriu, o que não descobriu, né? Nesse momento, está trabalhando em algum livro, algum personagem, algum narrador? Você? Eu acabei um livro agorinha, porque eu fiz mestrado em escrita criativa na PUC, né? Então, minha banca foi há 15 dias e eu terminei um romance para esse mestrado. E foi realmente um trabalho de narrador, assim. Eu criei um personagem que foi um dos grandes desafios, que era o livro era quase narrado só na voz desse personagem, um personagem completamente diferente de mim, um cara hiperagressivo, um cara neurótico, ressentido, e trabalhar uma voz de ódio, uma voz de raiva, que está sempre pensando coisas más, foi um exercício sensacional. E eu vou mostrar alguns trechos até desse texto na aula também, para discutir opções que eu fiz, opções que eu não fiz, para entender como é que é essa formulação de uma voz que não é a tua, né? E como é vestir o papel de outro também, né? Legal. Esse livro está para sair, vai ser publicado, como é que é? Ele vai começar a circular agora, circular não editado ainda, mas eu vou começar a falar com editoras agora. Eu trabalho com uma agente literária, então ela está dando uma avaliada agora no texto também, mas a gente vai começar a trabalhar ele com fins de publicação. Reginaldo, no caso da oficina, quem está falando, quem é que pode participar? A pessoa que é interessada por literatura, gosta de escrever? Isso, todo mundo que curte escrever tá convidado, porque oficinas são boas por isso também, que é um momento também de encontro de outras pessoas que vivem essa mesma loucura. Às vezes a gente, quando escreve, acha que está sozinho, que só eu que tenho essa mania, só eu que gosto de ler e escrever, porque o mundo nos limita um pouco mesmo, nem todo mundo tem esse hábito, né? Mas aí quando a gente vai para um grupo desse, a gente encontra outras pessoas que têm os mesmos interesses, que têm capacidade de passar 4 dias na semana, 2 horas e 15 discutindo a própria escrita. Então,
quem tiver prazer da escrita, quem gosta de escrever contos, romances, isso é bom salientar, assim, é mais voltado para a ficção, né? Então, para escrita de histórias curtas, para escrita de narrativas longas, onde a voz do narrador é mais elaborada, né? Então, quem tiver esse perfil está convidado. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. Lembrando então que a oficina Quem Está Falando acontece de 26 a 29 de janeiro, 8 horas da noite, na Aldeia, Rua Santana, 252. A Ópera dos Três Vinténs é resultado do curso de formação de atores da Casa de Teatro e está em cartaz no Museu do Trabalho. A montagem tem direção de Carlota Albuquerque, Larissa Sanguiné e Zé Adão Barbosa. Everton Rodrigues assina a direção musical. A Ópera dos Três Vinténs coloca críticas às disparidades sociais em cena, sem deixar o lado cômico e musical, e expõe contrastes da Londres vitoriana. Primeiro, assim, foi uma escolha do Zé Adão, né, que é o diretor da casa, e é uma obra que o Zé se identifica, né? Inclusive tem uma grande homenagem ao espetáculo à diretora Irene Britsky, né, que foi quem mais encenou Brecht aqui em Porto Alegre. Tem uma coisa da atualidade do Brecht que é impressionante, né? Quando a gente vai olhando o texto, se debruçando do texto, vê o quanto esse texto ele é atual. A gente pega esse texto e se depara com uma absoluta contemporaneidade, né? Nada muda em relação ao ser humano e essas diferenças. Então, parece necessário não só a experiência dos atores, mas o que está sendo dito ali também. O meu personagem é o Sr. Pichum. Ele é dono da loja O Amigo do Mendigo, mas, na verdade, ele explora, né, os mendigos e sempre quer tirar vantagem, e é ganancioso, e é o grande vilão da peça, né, inimigo do McNavalha. A montagem foi originalmente criada em 1928 numa parceria entre o diretor-dramaturgo Bertolt Brecht e do compositor Kurt Weill. Infelizmente, Brecht é atual, além do valor, claro, poético e social, né, que a obra tem, né? É um teatro político, assim, e uma beleza, eu acho, também musical, assim, né? Aí, a direção musical é do maestro Everton Rodrigues, e ele sempre nos fala, assim, da dificuldade que foi um momento de transformação musical, né? Então, é uma música difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, belíssima, né? Uma música que era para soar talvez sensual, alguma coisa assim, a gente teve que dar uma transformada para ela se tornar sensual para o público de hoje, né? Então a gente deu uma cara um pouco mais pop, assim, nesse sentido, né? Não é a primeira vez que trabalhamos juntos, né? Bom, eu e o Zé, a gente já trabalha há algum tempo, o Zé já trabalha com essas pessoas há algum tempo. E daí, então, a gente começou a desenvolver, né? Não sei te explicar como é que isso acontece, mas um começa a frase e o outro termina, assim, né? São pensamentos que a gente nem sempre tem a mesma linguagem de trabalho, mas como elas se complementam. Confira agora a nossa agenda com dicas de cinema. I am a patriot. O filme Foxcatcher estreia na capital. O longa conta a história de Max Schultz, atleta de luta greco-romana, que recebe uma proposta de um grande empresário. A direção é de Bennett Miller. I wanted to speak with you. You hope to achieve more. I want to be the best in the world. Tua época não tinha playback na hora. O longa brasileiro Amor, Plástico e Barulho está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana. A produção narra a trajetória de Shelley, uma dançarina que sonha em ser uma cantora brega. O filme brasileiro é dirigido por Renata Pinheiro.
Tom. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle La Division du Travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Está em cartaz no Guion Center a produção francesa A Família Bélier. Com direção de Éric Lartigot, o longa retrata uma família de pessoas com deficiência auditiva. Uma das filhas pode ouvir e é indispensável no cotidiano do grupo. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé de boutonner? T'arrêtes un peu avec ton parigot. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about. O Jogo da Imitação está em cartaz no Circuito de Cinemas de Porto Alegre. Dirigido por Morden Sheldon, o filme é uma biografia do matemático Alan Turing. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com Yamandu Costa, que já está aqui em um instante só.
E nós recebemos o violonista Yamandu Costa, que se apresenta hoje e amanhã no Estúdio Clio. O show vai ter composições inéditas, é isso, Yamandu? Exatamente, esse é um projeto que já tem uns... Está indo para o 3º ano, se chama Yamandu Íntimo, é um nome interessante, né? Eu já falei que dá vontade de entrar meio de baby doll no palco, porque é um nome, né, tem mais cara de... Enfim. Mas eu acho que tem essa coisa da intimidade que é muito legal ali no Estúdio Clio, que é essa proximidade do público com o artista, né? Exatamente, para o lugar ser pequeno. E a ideia que eu falei com o Chico Marshall, né, há 3 anos atrás. Chico, eu tenho uma produção, eu não paro de fazer música durante o ano todo, enfim, todos os lugares que a gente anda, as influências que a gente acaba sofrendo, e sempre tive vontade de mostrar isso aqui em Porto Alegre, começar o ano já com o pé direito, mostrando de uma maneira informal essas composições novas que a gente vai fazendo durante o ano. Então, eu toco hoje e amanhã, devo mostrar aí pelo menos umas 6 músicas novas, inéditas, em primeira mão, assim, que eu vou mostrar pela primeira vez. São músicas que você compôs em 2014, também tem composições de 2013. Exatamente. E Yamandu, nesse momento ali de encontro com o público, você também acaba dividindo algumas intimidades, né? Principalmente, claro, né, do teu trabalho como compositor. Como é que se dá essa tua relação com o violão? Porque tá sempre trabalhando, muitos shows, né? Mas quando chega no hotel, em casa, enfim, até mesmo no boteco, na mesa de bar, ele te acompanha e tá ali. É uma extensão do teu corpo. Exatamente, é uma maneira de expressar os sentimentos. Essa música que eu toquei agora, uma música que eu fiz agora em Londres, eu vou fazer um show por lá. E no camarim, antes de sair do Brasil, em São Paulo, me veio essa ideia de mostrar isso. E acaba sendo um tipo de comunicação que você tem, né? De poder expressar o que você está sentindo no momento, as coisas que a gente vive pela estrada, o tipo de música que a gente escuta. Então tem um bando de coisa que a gente condensa nessas composições que nos acompanham no mundo. E a relação com o violão é diária. Eu vim agora para passar o som aqui antes de começar o programa. Fiquei tocando 1 hora aqui. Foi ótimo, a acústica é ótima e tal. Então, quando a gente tem oportunidade de estar com o instrumento, Manu, o público tem curiosidade de conhecer essas histórias, você percebe ali quando está contando? Existe, né, essa curiosidade da vida artística. As pessoas acham que a gente vive num mundo de sonhos, né? Mas é uma trabalheira danada, porque é uma vida corrida, né? Um turbilhão que a gente entra. A vida da gente nem faz muito parte mais das nossas próprias escolhas, assim. Você vai seguindo o barco e fazendo coisas e sempre nessa... É uma grande confusão, na verdade, mas é um privilégio poder trabalhar com música e poder chegar no coração das pessoas dessa forma. Você está morando no Rio ainda? Faz tempo já, faz uns 13 anos. 13 anos. Eu moro por lá. Morei uns 2 anos e pouco em São Paulo. Já estou há quase 15 anos fora aqui. Pois é, aqui no Estação você trouxe seu chimarrão, né? Essas raízes estão sempre dentro da gente, né? As coisas que nos acompanham. E você vai do Rio para Londres, do Rio para a Europa, volta para o Rio, vai para Porto Alegre, vai para o Nordeste. Isso tudo, esse caldeirão de influências, você percebe que está aí dentro da sua música? Totalmente, totalmente. Eu vou tocar uma música hoje, uma música russa. Eu estive na Rússia esse ano passado, fazendo até um programa de TV, que vai se chamar 7 Vidas em 7 Cordas, contando um pouco da história desse instrumento. E por incrível que pareça, é um instrumento russo, né? Então eu acabei aprendendo uma música russa para tocar lá com os violonistas de 7 cordas de lá da área e tal. E hoje eu devo abrir o concerto no Clio com essa peça russa, que é uma polca super bonita, uma música sentimental e tal. A gente acaba incorporando isso, todas essas influências, e a composição da gente normalmente seria uma música que você gostaria de ouvir. Então seria, acho que o mais próximo do que pode explicar da composição é isso, né? São fotografias que você tira à tua maneira de culturas que tu encontra pela estrada. Yamandu, vamos ouvindo então Luciana. Vamos lá. Luciana, em homenagem ao meu maestro Lúcio Yanel. Então, é uma das Lucianas, né? Que tem uma coisa que lembra dele.
Yamandu, a gente estava falando do teu trabalho como compositor, mas o violonista, o instrumentista também está compondo na hora que está tocando uma música, não é? Quer dizer, no momento que você traz para o show uma polca russa, está ali impregnado no teu toque, na tua batida, quer dizer, as tuas influências, de repente o próprio violão pampiano, né? Totalmente, é uma grande mistura, né? Acho que a nossa geração mostra muito, essa geração do mundo, da facilidade também das viagens, né? Isso tá virando um grande caldeirão, assim, musical, que sem dúvida vai dar muita coisa ainda aí. Essa proximidade que a gente está tendo agora, a facilidade de viajar e tal, de conhecer novas culturas. Então isso é uma tendência mais que atual, assim, né? O mundo ficou pequeno a partir dessa possibilidade de estar cada dia num canto, conhecendo coisas novas. Isso é mais que enriquecedor, né? Yamandu, no show você vai estar apresentando também algumas parcerias, né? Sim. E com um poeta aí, clássico da música popular brasileira, Paulo César Pinheiro. Grande Paulinho. Como é que aconteceu esse encontro? Esse encontro foi por intermédio do Luiz Carlos Borges. Há bastante tempo atrás eu fui tocar com o Borghetti no Rio de Janeiro, eu tinha uns 16 anos. E o Borges ligou para o Paulinho Pinheiro e falou, olha, tá indo um menino aí, meu amigo, que eu queria que você conhecesse e tal. E o Paulinho foi ao concerto e tal, depois me convidou para ir para a casa dele. Ele é casado com a Luciana Rabelo, irmã do Rafael Rabelo. Então tinha toda uma conexão, assim, que acabou surgindo. E desde essa época ele me falava, menino, uma hora a gente tem que fazer alguma coisa de canção junto. Porque você tem aí dentro de você uma veia cancioneira, tem uma cachoeira parada aí que ainda não desagou e tal, mas uma hora vem. Quando você achar que é a hora, você me avisa e me traz alguma coisa para a gente começar a fazer alguma coisinha junto. Isso faz 2 anos, exatamente, que a gente começou a fazer as canções. Algumas canções, algumas até falando aqui do Sul, ele nunca tinha falado sobre a nossa região. Do Brasil, a única, eu acho que ele ainda não tinha escrito alguma coisa sobre, né? E a gente começou a fazer algumas coisas e tal. E canção, imagina, quando você tem vontade de mostrar. Quando você faz, você tem vontade de mostrar. Então eu não tinha intenção nenhuma de agora começar a virar um cantor e fazer disso a minha vida. Mas não tem por que também não mostrar as canções novas, né? Que dão muito gosto e muito prazer. Um trechinho de uma canção, então, só um trechinho. Deixa eu ver aqui. Tem uma que chama Lágrima Vadia, que é uma toada, parece um choro. Chora, que uma lágrima que aflora é a tristeza indo embora sem vontade de voltar. Chora que o seu peito se alivia, sua alma está vazia, mas não tem melancolia, nem tem mágoa mais. Agora chora, que outra lágrima vadia vai brotar um belo dia dentro deste seu olhar, mas vai ser um choro de alegria, que a alegria também quer chorar. Olha! Grande poeta, né? Maravilhoso. Que honra poder fazer música com ele. Mais do que qualquer coisa, eu estou aprendendo com ele coisas da vida através dessas músicas, que tem músicas que são muito filosóficas, assim, que é muito legal fazer música, enfim, apresentar, mas o que você aprende, o aprendizado que você tem fazendo música com um cara desse nível, com a pena que tem esse gabarito, como poucos, né? O Paulinho, então, é uma aula constante. E cada vez que ele vai me entregar as canções,
é quase uma tarde de conversa, assim, que ele conta as Maravilha. histórias da época toda. Yamandu, muito obrigado pela tua participação Obrigado aqui a no você. Estação Cultura. E o show de Yamandu Costa acontece então hoje, amanhã, 9 da noite, lá no Estúdio Clio, na rua José do Patrocínio, 698. Dá para compartilhar dessa intimidade lá com o Yamandu. Muito bom, muito bom. Desde que eu comecei a fazer essas séries aí no Clio, os anos estão melhorando cada vez mais, porque poder estar na minha terra e mostrar essas coisas em primeira mão é um privilégio maravilhoso. Obrigado. A gente fica então com um pouco mais de Yamandu Costa. Tchau. Out there in the dark, fire burning. Out there in the dark, fire it's getting hotter, burning. Me inside it's out there. That's where I wanna be. In the dark, fire rising higher, burning. Feeling stronger out there. That's where I wanna see you. In the dark, fire. I can see it burning in your eyes. Out there, I can see them dancing. In the dark, fire. I can feel you burning. Me inside. Out there, that's where I wanna see you. In the dark. Fire burning in your eyes. Oh, what a beautiful,